Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Caixa Seguridade, empresa que entrou há pouco no mercado do setor de seguros, que é muito bom em distribuição de dividendos. Mas será que esses dividendos realmente vão ser grandes? Ela tá prometendo, hein? E o seu preço, será que tá num bom momento de compra? Fica aí, vamos pra análise, sem enrolação. Iniciando a análise da Caixa Seguridade, CXSE3. A gente consegue ver que o valor estava R$ 8,95 e que o seu dividend yield está em 6,03%. Lembrando que dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos em dividendos e juros sobre capital próprio ao acionista. Outra coisa importante é que a média da distribuição de dividendos das ações do Ibovespa está hoje em aproximadamente 4,5%. Então hoje em 6,03%, a ação está hoje distribuindo aproximadamente 1,5% a mais do que a média das ações. Outra informação importante é que nos últimos 12 meses ela distribuiu 54 centavos por ação. Lembrando que isso é nos últimos 12 meses, então parte dessa distribuição vem também do ano passado. O objetivo dessa análise que a gente vai fazer aqui é entender os padrões da Caixa Seguridade para saber se essa distribuição de dividendos vai subir ou vai cair. Aqui mais uma vez a gente consegue ver o dividend yield em 6,03 e vamos dar uma olhada no seu gráfico de histórico. Como a gente já sabe, a Caixa Seguridade entrou há muito pouco tempo na Bolsa de Valores, sendo que ela entrou em abril de 2021. Então, sendo assim, a gente tem poucos dados para fazer uma análise completa. Mas já de cara a gente consegue ver que o seu dividend yield nesse momento está o dobro do que foi a distribuição de dividend yield do ano passado. Mas isso não significa que hoje a sua distribuição vai ser maior. Significa que no período desses últimos 12 meses ela está com essa distribuição percentual. Outro ponto importante que a gente consegue ver é que no final da sua distribuição de dividendos no ano de 2021, ela teve um dividend yield de 2,93, que é abaixo da média das ações do Ibovespa. Então, o que nós temos que ver aqui, a realidade, é qual é o final da distribuição de dividendos do ano de 2022. Porque esse dividend yield que pega os últimos 12 meses está levando em consideração também meses do ano de 2021. Então, isso pode mascarar um pouco a real distribuição de dividendos da empresa. Outro ponto importante para essa análise é o gráfico de distribuição de dividendos consolidado da empresa, mostrando ano a ano quanto foi distribuído. A gente consegue ver que em 2021 ela distribuiu 24 centavos por ação e até o momento, em 2022, ela já distribuiu 29 centavos por ação. Então a gente consegue ver que até o momento ela já distribuiu um pouco mais do que distribuiu no ano passado todo. Mas a gente tem que avaliar até o final do ano para saber qual vai ser a real distribuição total da empresa. Lembrando que ela tem grande chance de ter maiores distribuições ainda esse ano. Uma informação importante para quem busca renda passiva mensal é a periodicidade na sua distribuição. Ou seja, o que a gente quer é que o conjunto das nossas empresas nos rendam mensalmente bons dividendos. Com isso, quanto maior a periodicidade de distribuição de dividendos das nossas empresas, melhor para a gente. E aqui, avaliando a periodicidade da distribuição de dividendos da Caixa Seguridade, a gente consegue ver que em 2021 ela distribuiu somente em novembro e que nesse momento ela já distribuiu em abril, então pode ser que ela venha a distribuir ainda mais nos próximos meses. Uma coisa importante que a gente está vendo aqui é que ela distribuiu no ano passado em novembro. Sendo assim, esse dividend yield hoje de 6% está englobando também esse dividendo, porque é nos últimos 12 meses. Com isso, aquele dividend yield no momento é falso, ele está pegando a distribuição de dividendos de 2 anos juntos. Então, se a Caixa Seguridade não fizer outra distribuição ainda esse ano, o seu dividend yield vai ser muito próximo ao dividend yield de 2021, que foi de aproximadamente 3%. Então vamos ficar de olho na divulgação da distribuição de dividendos da Caixa Seguridade. Os especialistas dizem que ela vai distribuir bons dividendos ainda esse ano. Agora vamos dar uma analisada no indicador mais importante para nós que buscamos dividendos, o Dividend Payout. Ele diz pra gente quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos a nós acionistas, por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Claro que nenhuma empresa deve distribuir mais dividendos do que lucra e também não deve distribuir dividendos quando está em prejuízo. Ou seja, o dividend payout normalmente não pode ser maior do que 100 nem negativo. Mas para nós investidores que buscamos o crescimento da nossa renda passiva, o ideal é que o dividend payout seja menor do que 75%, mas bem próximo a esse valor. Sendo assim, a empresa ainda continuaria com 25% dos seus lucros para reinvestimento interno. Com isso, ela poderia se desenvolver, ter
crescimento nos seus lucros futuros e assim posteriormente nos distribuir mais dividendos. Com isso, eles teria, com a mesma quantidade de ações, um crescimento na sua distribuição de dividendos ano após ano. É isso que nós buscamos numa carteira de renda passiva. Analisando aqui o gráfico, a gente consegue ver que, como ela é uma empresa recente, não teve distribuição nos anos de 2018, 19 e 20. Sendo assim, a gente vai avaliar o período de 2021, que foi uma distribuição de 85%, que é 10% a mais do que nós buscamos como referência. O que não significa que isso é um ponto ruim, só significa que ela distribui um pouco a mais do que nós achamos necessário. Com isso, provavelmente, ela vai se desenvolver um pouco menos do que as empresas que distribuem menos dividendos. Mas isso não é uma certeza, nada disso é certeza absoluta. Aqui no ano de 2021, a gente consegue ver que ela ainda teve 15% de retenção dos seus lucros para desenvolvimento interno. Então a gente tem que avaliar no final de 2022 para saber qual foi o real payout da empresa, para saber se ela vai continuar distribuindo bons dividendos ou não. Até o momento você viu as informações sobre os dividendos da empresa, mas vamos fazer uma análise do preço da ação nesse momento. Mas antes, se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Essa é a única maneira de fazer o nosso canal crescer. E se você está buscando se desenvolver e crescer no mundo da renda variável, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um curso da Suno Research, uma das maiores casas de análise do Brasil, e vai ensinar você a investir baseado nos dividendos. Você vai aprender a precificar as suas ações e montar a sua carteira baseado na sua renda passiva. Com isso, você vai atingir o mais rápido possível a sua liberdade financeira. E além disso, você ainda tem 7 dias grátis para desistir. Então vai lá, clica no link e dá uma lida no prospecto. Esse curso é realmente muito interessante. Então agora voltando ao valuation da ação. Bom, a gente não tem um gráfico de preço tão amplo porque ela entrou na Bolsa de Valores em abril de 2021. Então a gente consegue ver aqui que nesse momento ela tem praticamente andado de lado. Sendo que ela entrou na Bolsa de Valores a R$ 9,42 e hoje está em R$ 8,95, tendo até o momento uma desvalorização de aproximadamente 5%. Mas a gente tem que pensar a longo prazo. Por enquanto, essa ação teve uma vida muito curta. Agora vamos dar uma analisada nos indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que indica pra gente em quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. Ela é uma relação do preço da ação com os lucros produzidos pela empresa. O ideal para nós é que esse indicador seja menor do que 15, para considerarmos ele, em linhas gerais, barato com relação aos seus lucros. E hoje ele está atendendo essa proposta, estando em 11,81. Mas vamos dar uma analisada aqui no seu gráfico. Bom, no gráfico a gente consegue ver que, assim como em todos os indicadores, não temos muito histórico. Então o que a gente consegue notar é que de 2021 para o momento atual, o indicador caiu, estando hoje a ação mais barata com relação aos seus lucros do que no ano de 2021. E já que nós estamos falando de lucros, vamos dar uma olhada no gráfico do lucro líquido da empresa. A gente consegue ver que há um pequeno crescimento ano após ano, o que é bastante positivo, sendo que em 2016 ela lucrou aproximadamente R$ 1 bilhão e em 2021 ela teve um crescimento de quase 2 bilhões de reais, sendo 1,89 milhões de reais, o que é um excelente crescimento desde 2016 até 2021. Mas o mais importante que a gente consegue ver aqui é esse crescimento em escadinha, o que demonstra pra gente que é uma empresa muito bem gerenciada, tendo crescimento dos seus lucros ano após ano. E esse é um dos melhores indicadores de que o crescimento da distribuição de dividendos vem nos próximos anos. Outro indicador de valuation bastante importante é o P sobre VP, que indica pra gente uma proporção do preço da ação hoje com relação ao seu valor patrimonial. O ideal para nós é que esse indicador seja menor do que 1,5 para considerarmos ele, em linhas gerais, barato com relação ao seu valor patrimonial. Lembrando que o indicador P sobre VP em 1 indica para a gente que a ação está condizente com o seu valor patrimonial, ou seja, R$ 1 da ação equivale a R$ 1 do valor patrimonial. Mas como já falamos, o ideal é que ele seja menor do que 1,5. E nesse caso a gente consegue ver que o indicador está em 2,46, um pouco acima do ideal, estando hoje naturalmente caro com relação ao seu valor patrimonial. Mas vamos dar uma olhada no seu gráfico. Aqui no gráfico a gente consegue ver que realmente está mais caro do que em 2021 com relação ao seu valor patrimonial. Então isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Vamos analisar os próximos anos para saber se esse indicador continuará crescendo ou se ele entra nos padrões de menos de 1,5. Sendo assim, a gente pode realmente considerar que ele hoje está um pouco caro com relação ao seu valor patrimonial. Ou se você chegou até aqui é porque esse vídeo realmente te ajudou. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque para você demora só 1 segundo, pra gente vale muito.
muito. E para você que gosta de investir, mas não tem tempo de fazer as suas próprias análises, eu vou deixar aqui embaixo um link do plano de melhor custo-benefício da Suno Research, que é o plano Premium. Ele te oferece 3 carteiras de recomendadas: a de valor, que é de crescimento, a de dividendos, que é uma carteira voltada toda para ações de dividendos, para renda passiva, e a de fundos imobiliários. Além disso, você vai ter a análise de diversas ações em relatórios explicados e preços tetos, mostrando para você qual é o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender. Clica no link aqui embaixo que você vai ter as melhores rentabilidades. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da Caixa Seguridade. Um abraço e até a próxima!